Olá, ele já trabalhou na revista Exame, nos jornais do Estado de São Paulo e é o País. Repórter do jornal Valor Econômico, está em Brasília desde 2016, onde cobre os bastidores da política brasileira. Formado em jornalismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2008, ele é mestre em ciência política pela Universidade Rei Juan Carlos, na Espanha, e tem a carreira voltada à política e economia. O programa Memória do curso de jornalismo recebe hoje o jornalista Marcelo Ribeiro. Marcelo, obrigado por você ter vindo, viu? Reservar esse tempinho. Muito obrigado. Você acabou de dar uma palestra agora para os nossos alunos e a gente já aproveitou e te pegou aqui para a gente continuar esse bate-papo. Obrigado, viu? Eu que agradeço o convite. Ô Marcelo, a primeira pergunta é sempre básica, né? Por que você foi para o jornalismo? Por que você escolheu fazer jornalismo? E, professor, eu sempre gostei muito de ler e escrever, mas principalmente ler. E daí eu sempre tive um fascínio por contar histórias. E eu acho que a nossa profissão é exatamente isso. A gente vai apurando, vai construindo o quebra-cabeça e conta uma grande história quando a gente tem tempo. Senão a gente vai contando aquela história em frações, diariamente. Acho que eu via personalidades como a Zileide Silva, que hoje eu tenho o prazer de conviver, por exemplo, mas via desde pequeno, e via nela uma capacidade de resumir fatos em poucos minutos e falava, cara, é isso que eu quero fazer. Só que eu nunca pensei nessa questão de ir para a TV, eu sempre pensei que eu queria fazer isso escrevendo, que é o que eu faço hoje. Ainda bem, gosto muito. Eu ia fazer essa pergunta posteriormente, mas já que você citou a Zileide Silva, me fala sobre a diversidade no jornalismo, se você vê essa diversidade no jornalismo, se aumentou a partir do momento que você se formou em 2008 para cá. Eu acho que a gente está num processo de transição ainda em fase muito embrionária. A Zileide atua há anos e é um pilar dessa representatividade, assim como a gente tinha a Glória Maria, por exemplo. Mas eu entendo e vejo que a gente ainda está indo passo a passo e muito lentamente. A gente olha as redações, por exemplo, eu convivo mais nas redações de Brasília, né? Temos pouquíssimas pessoas pretas, pouquíssimas pessoas LGBTs, a ausência de pessoas com necessidades especiais, por exemplo. Tudo isso ainda é um reflexo de que a nossa sociedade ainda precisa evoluir muito quando o assunto é diversidade. Como a gente conversou na palestra de mais cedo, eu e todos os outros participantes defendemos que existe a necessidade de que os próprios repórteres, editores, passem a pressionar para que as empresas adotem essas políticas. Eu acredito que isso é um movimento que está começando a acontecer e a tendência é que a gente consiga ver mais corpos diferentes, rostos diferentes, cores diferentes, sexualidades diferentes no ar. Isso é muito importante, até mesmo para a questão de representatividade. É muito importante que você olhe na TV e você consiga ver alguém que você se identifique, né? Eu não tinha muito essa referência enquanto homem gay. Quando eu cheguei em Brasília, depois de alguns anos, recentemente eu recebi um colega que é aqui do Mackenzie também, o Plínio, e ele foi transferido para lá pelo R7 e ele falou, Marcelo, muito obrigado por ser da forma como você é. E daí fiquei muito feliz em ser representatividade para alguém. Foi uma pessoa, mas para mim já foi importante, entendeu? Então eu acho que a gente tem um pouco de diversidade, mas ainda é muito pontual. Isso precisa avançar bastante. Acredito que nos próximos anos a gente consiga mudar esse cenário. E o Plínio se formou 8 anos depois de você. O Sim. Plínio é de 2016. Sim. Né? Então, você percebe que também com o tempo, né, as coisas foram mudando e, coincidentemente, eles acabaram se encontrando em Brasília. Sim. Falando nessa questão de formação, de 2008 e 2016, como é que você chegou no Mackenzie? Eu pensava assim, é uma faculdade que tem uma estrutura de tecnologia muito avançada em relação às principais concorrentes ali, né? E daí eu virava e falava assim, cara, eu quero ter a melhor estrutura possível. Os meus pais entendiam que isso era importante, ter esse suporte técnico todo, para que eu pudesse, ainda que eu tivesse essa predisposição em ser do impresso, se eu viesse para cá e me apaixonasse por TV, eu estaria aprendendo a TV da forma mais tecnológica possível, mais alinhada com o que a gente tem na TV, entendeu? Eu acredito que
em questão de infraestrutura, a gente sempre teve uma infraestrutura de ponta e muito à frente das demais universidades, entendeu? Então, isso acabou sendo determinante. Fomos uma das primeiras turmas, né? Sim. E daí, muita gente, às vezes, pode pensar, nossa, o fato de ser um curso novo na faculdade vai dificultar o acesso ao mercado de trabalho. Falo, cara, não tive nenhum problema, nunca, acho que o Mackenzie é um nome muito forte, tem um nome forte no direito, por exemplo, mas isso acaba se refletindo nos outros cursos, então eu sempre tive abertura, nunca tive nenhum problema, nunca vi ninguém me olhando torto porque eu fiz Mackenzie, entendeu? Muito pelo contrário. E eu acredito que isso, junto à minha disciplina para ser um bom profissional, são coisas complementares que só me ajudaram. Então, eu sou bem orgulhoso, né, de ter feito jornalismo aqui. Ô Marcelo, o que você aproveitou na faculdade nesse período de 4 anos, tanto em termos de sala de aula, mas também atividades extracurriculares, e o que você levou para a sua carreira? Eu acho que quase todas as questões de... por exemplo, no jornalismo político, que você foi um dos meus professores, eu acho que a gente teve bastante suporte no sentido de foram nos repassadas as técnicas para fazer uma boa reportagem, uma boa entrevista. Entrevistar um político não é como entrevistar qualquer pessoa. Você precisa ter técnicas no sentido de você precisa estabelecer uma relação de confiança, você precisa se aprofundar naquela relação. Na primeira entrevista, não é que a entrevista vai ser ruim, ela talvez seja um pouco mais rasa. A partir do momento que você começa a avançar naquela relação, você consegue arrancar informações melhores. Eu acho que isso, na aula de jornalismo político, vocês conseguiram passar aos alunos essa técnica de como ir entrevistando e ganhando a confiança, entendeu? Entendo que as aulas para comunicação corporativa também, eu lembro muito dessas questões que, por exemplo, ainda que eu esteja em redação, eu tenho muito contato eu tenho contato diariamente com assessores, entendeu? Então, é importante que você entenda como funciona a dinâmica de trabalho daquela pessoa para que você consiga tirar dela o melhor possível, para que ela contribua ao máximo para o meu trabalho. Tipo, isso é preciso, aliás, existir. Eu acho que a gente consegue... Na faculdade, a gente teve isso. A gente teve a importância de cada uma das áreas de atuação. Nenhuma área de atuação era tratada tipo, de forma marginalizada, entendeu? Isso, infelizmente, às vezes não se reflete na nossa... quando a gente tá em campo, sabe? É muito importante que o repórter entenda a importância do assessor, que o assessor entenda a importância do repórter. E como a gente já teve esse suporte na faculdade, acho que eu tive mais facilidade de lidar com essa questão, entendeu? A visão que eu me lembro de você, eu sempre tinha assim, o Marcelo é mais para arte. Eu sempre tinha uma visão de que você era mais cultura e arte. E quando eu te vi em Brasília, né, eu fiquei imaginando, quer dizer, como é que é cobrir política num ambiente que a gente, até hoje, né, a gente tem como um ambiente absolutamente masculinizado, um ambiente machista. Como é que é cobrir política? Como é que você enfrentou isso sendo um homem gay? Como é que foi esse embate? Eu sempre ficava imaginando, como é que é entrevistar o pessoal da extrema-direita, por exemplo? Vanderlei, eu adoro responder essa pergunta exatamente porque é uma grande surpresa normalmente, né? Eu tenho todo esse viés artístico e tal, sou uma pessoa que lido muito... Todo mundo fala, você é muito carismático, você é muito extrovertido, expansivo. E eu trabalho com uma pessoa no meu jornal, no Valor, que é uma pessoa que é completamente contrário de mim. Extremamente técnico, sóbrio. E então, o complemento é perfeito. Eu, quando cheguei, muita gente falava para mim, não vai funcionar dessa forma. Você precisa se conter. Só que quando você ouve isso, e eu não ouvi isso de político, eu ouvi isso de profissionais do jornalismo. Colegas, né? E daí eu falei, eu não consigo. Não é que eu não queira. Se eu conseguisse, talvez eu tivesse tentado. Mas eu tentei assim 15 minutos. Daí eu já estava sendo eu de novo. Daí eu falei, cara, não vai funcionar. Não vai funcionar e tal. E daí eu percebi que você consegue... O fato de eu ser de verdade, ser uma pessoa muito real, tipo, as fontes, elas de fato me conhecem. Isso faz com que
só facilite meu trabalho na hora deles se conectarem comigo. O cara fica muito mais à vontade para falar coisa que ele não deve, porque ele sente confiança, ele pensa, se essa pessoa está sendo totalmente aberta e transparente comigo, por que eu não vou ser? Então isso só jogou a meu favor, sabe? É um ambiente muito tóxico, muito machista. Eu, por exemplo, ao final da legislatura passada do Congresso, eu e o Rafael, que é minha dupla, eu conversava com 70%, 80% da bancada bolsonarista melhor do que ele. Um homem hétero, toda a cara de conservador, todo o pacote completo. Mas o que acontece? Eu sou uma pessoa... E isso ajuda também. Eu sou muito aguerrido. Eu não canso. Tipo assim, a fonte pode desligar na minha cara 100 vezes. Vai ter a ligação 101, entendeu? Então, eu acho que é uma característica que me beneficia, no sentido de que eu me destaco muito em relação aos demais. Normalmente as pessoas lembram muito mais quem eu sou do que a minha dupla. Mas é porque eu sou muito diferente naquele meio ali, que todo mundo é muito parecido. Então, jogo muito mais a meu favor e eu soube jogar dessa maneira, entendeu? Passei por pouquíssimos episódios que foram lamentáveis. E na maioria desses momentos que eu tive em Brasília desde 2016, sempre jogou a meu favor. Eu sempre usei o carisma e o fato de ser um homem gay expansivo a meu favor. Ô Marcelo, você se formou em 2008, são 15 anos já. O que você pode dizer assim do jornal? Claro, muda muito o jornalismo, tem a questão tecnológica. Você se surpreende com as mudanças que ocorreram nesse período? Eu acho que sim. Acho que a gente, por exemplo, eu fiz a faculdade de jornalismo para aquele momento. Eu imagino que se eu entrar numa sala de aula hoje, vai ser outro tipo de conteúdo. Eu tenho certeza que tudo foi atualizado. Porque o que acontece? É uma coisa que a gente também falou mais cedo, quando a gente estava na palestra. A linguagem, ela mudou. E assim, as redes sociais, elas dominaram e passaram a ocupar um espaço que antes os veículos tinham, que os veículos prevaleciam, as pessoas tinham acesso à informação basicamente por ali. A rede social, ela consegue resumir e com uma linguagem muito mais fácil, entendeu? Eu queria muito, e estou nesse processo de me atualizar, ainda que eu seja uma pessoa super descolada. Eu sou uma pessoa muito técnica. Eu uso rede social normalmente para vender minhas matérias e de um jeito mais provocativo. Tem até um conteúdo engraçadinho, mas é muito técnico. E isso reflete também o veículo que eu trabalho. Então eu acho que o jornalismo está avançando. As redes sociais estão pressionando e eu acho que os veículos estão sentindo. Tem uma série de veículos novos por aí, né? Tipo, tem o Brasil Journal, o Jota, dos colegas que eu estive hoje, que eles estão muito mais fresquinhos, com a mente muito mais moderna. E eu espero que os jornalões entrem nessa onda também. Eu viro e mexe, sempre falo lá no Valor, vamos trazer gente jovem para ler e tal. O fato de você ter o respaldo de um público do mercado não significa que você não precisa ter mais. E daí eu acho que é uma tendência. Acho que o jornalismo como um todo vai nessa direção. Infelizmente, os jornalões são os últimos que estão fazendo esse movimento. Mas eu acredito que vão acabar fazendo porque vão ser obrigados. Então, mudou muito e vai mudar mais ainda. Você falou das redes sociais, a gente está passando por um momento agora de uma cobrança das redes sociais, não só em relação a fake news, mas em relação a essa questão de divulgação de atentado, ou seja, qual a tua visão sobre o papel que elas exercem e o que elas têm de responsabilidade em torno da notícia? É preciso uma responsabilização e assim, isso é urgente, porque a facilidade que se dissemina uma fake news na rede social é absurda, é inaceitável. Eu entendo que é preciso uma série de regulamentações e tudo mais. A gente tem uma série de medidas aí que o Flávio Dino, ministro da Justiça, está querendo adotar. O Orlando Silva tem um projeto que fala só de fake news, que vai estabelecer muito sobre regulação de redes. Não tem nada a ver com controle, sabe? Às vezes as pessoas falam, meu Deus, eu não vou poder falar isso. Não. A gente precisa só ter uma forma de se precaver para evitar que mentiras sejam disseminadas e as pessoas saiam impunes. A gente tem que usar a rede social. A rede social, ela pode ser uma importante aliada do jornalista.
para a gente mostrar que o jornalismo correto, ético, que reproduz a verdade, que é com base em apuração, ele existe. Se a gente souber explorar a rede social da forma como as pessoas que espalham as fake news usam, daí a gente vai estar parelho e vai ficar competitivo. Eu acredito nesse momento. É o que eu estou buscando para a minha carreira. Eu acho que eu vejo muitos colegas buscando exatamente a mesma coisa. Mais presença nas redes, para que você consiga mostrar que o jornalismo feito à moda antiga, mas com toda essa modernidade, ele existe, que a pessoa não precisa achar que só isso aqui que é fake news, que é ter a linguagem fácil, pode ser consumida. A gente tem que se emparelhar para ficar competitivo e superá-los, entendeu? E eu acredito que isso vai acontecer. Numa profissão que não é exigido diploma para o exercício legal da profissão, você acredita ainda na importância da universidade na formação do jornalista? Ah, completamente. Eu acho que eu convivo na capital federal do país. Com todas as redações tem uma representação lá. Não tem um colega que não seja formado em jornalismo. Então, eu acho que é muito importante que as pessoas entendam que o mercado de trabalho, o fato de não ter obrigatoriedade, o fato de não ter a obrigatoriedade não faz com que o empregador vá contratar uma pessoa sem o diploma. Entendeu? Então, eu acho que a partir daí, a gente parte desse princípio, que o diploma ajuda a você conseguir ser contratado. E tem as questões técnicas, enfim, que é o que eu disse. Ali, naquele momento que eu fiz a faculdade, foi importante, era uma realidade. Hoje é outro contexto. Sim. E eu tenho certeza que o conteúdo da faculdade se atualizou para este momento que a gente vive. E eu percebo pelas conversas que eu tive com os alunos, sabe? Que estão começando o curso, eu vejo que eles estão muito atualizados. Empolgados, né? Empolgados. E eu acho que ninguém estaria empolgado com uma profissão se o curso não fosse bom, entendeu? Então, acho que vale a pena, é importante. Essa questão técnica que a gente tem na faculdade, eu não teria condições de trabalhar no veículo. Para mim, o jornal mais técnico do país de circulação nacional é Valor Econômico. Eu não teria condições de trabalhar no Valor se eu não tivesse tido uma formação técnica aqui. Não teria como. E eu acho que... E eu não tenho nenhum colega no jornal, nem aqui em São Paulo, nem na sucursal do Rio, nem na sucursal de Brasília, e não tenho colegas nos outros veículos que não tenham passado por uma formação onde quer que seja. É importante. Eu sou muito defensor de que as pessoas estudem e não deixem de estudar, não parem na universidade. Se tiverem oportunidade de fazer pós, mestrado, doutorado. Eu tô flertando com doutorado há anos, mas a minha chefia sempre fala, Marcelo, mas daí tem que ficar longe do noticiário. É um pouco difícil também, né? Por causa da nossa rotina no mercado. Mas, enfim, eu acho que a formação ela é essencial para que a gente esteja pronto para lidar com todo tipo de cobertura. Marcelo, se deixasse, você falaria aqui mais umas 3 horas, mais ou menos, né? Mas muito obrigado, Marcelo, por você ter vindo aqui. Obrigado pela palestra, obrigado por esse bate-papo, porque eu acho que você tem uma empolgação com o jornalismo que é bastante legal, né? Porque quando a gente está em sala de aula, você tenta passar isso para os garotos, né? Olha, vamos lá, com todos os problemas que a profissão traz, né? Vale a pena. Então eu fecho com essa pergunta, vale a pena ser jornalista? Gente, eu sou muito suspeito, é o que eu digo, eu gosto de vir ao Mackenzie, minha casa, dar palestra para os alunos, porque eu imagino que em diversos momentos o aluno, ele flerte com a desistência. Porque a gente sabe que todo mundo fala que o jornalismo está acabando. Todo mundo fala que o jornalismo não dá dinheiro. E várias outras questões, que é difícil encontrar trabalho. Eu amo o que eu faço. E eu acho que... eu vejo nos alunos esse mesmo amor. A técnica, junto ao amor, elas são determinantes. Sabe, essa paixão, você quer, eu quero noticiar. Eu chego no trabalho, eu sou um lobo. Eu olho para os meus concorrentes e eu falo assim, ninguém vai dar nada antes de mim. Eu gosto, é um prazer. Você descobrir algo que ninguém sabe, ou que 3 pessoas saibam, principalmente quando é errado, é uma delícia. Você fala, cara, eu vou publicar uma coisa, eu vou destravar um negócio que ia ser um escândalo
10 anos depois ia ser um escândalo de corrupção e eu vou conseguir impedir. Então, eu sou defensor, digo para todas as pessoas que jornalismo é a melhor profissão possível na minha vida. Mas se você tem alguma disposição e quer fazer jornalismo, basta a vontade, esse compromisso com a verdade, que vai dar certo. Sempre dá. É muito bom, assim, tipo, vontade, vontade, vontade. Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço. E muito obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Até o próximo programa.